Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Neste novo ano letivo que dá início este mês, a Universidade do Porto foi novamente a mais procurada pelos estudantes. A Universidade do Porto apresenta também as notas mais altas de ingresso, sendo que a maior média para ingressar na universidade é da Faculdade de Medicina, com 18,5 valores. Os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação e da Ciência mostram que a Universidade do Porto foi a universidade mais escolhida pelos candidatos ao ensino superior no ano letivo 2012-2013. A UP foi colocada como primeira opção por 7.436 candidatos e foram ocupadas 4.103 vagas dos lugares totais. Apenas 3 dos 51 cursos de licenciatura e mestrado integrado não preencheram por completo as vagas disponíveis para esta primeira fase do concurso nacional. Neste ano letivo, o número de candidatos foi o mais baixo dos últimos 6 anos, ficando por colocar 4.663 alunos, segundo os números divulgados. Na primeira fase entraram 89,6% do total de candidatos. Destes, 54% entraram no curso que escolheram como primeira opção, menos 4% do que no ano letivo passado. Para a maioria das universidades, este número baixo de inscritos é um reflexo da crise que o país está a atravessar. Neste momento, as portas da Associação Paroquial de Oliveira do Douro encontram-se fechadas, uma vez que não houve elementos disponíveis para se formar uma nova direção. O presidente cessante garante não existirem problemas financeiros que impeçam que os sócios assumam a direção, e o próprio presidente da Junta de Oliveira do Douro mostra-se preocupado com o encerramento da associação. O que eu penso é apenas a minha percepção. É que às vezes, quando se cresce, isso cria algumas dificuldades a algumas pessoas, porque nem toda a gente é capaz de acompanhar o processo, não é fácil. E hoje a sensação que eu tenho é que as pessoas viram o clube crescer e hoje têm alguma dificuldade em assumir situações que façam ou mantenham o clube no mesmo patamar em que ele estava. Não, neste momento, e a prova mais evidente disso foi a aprovação do relatório de contas, do último relatório de contas da minha direção, em junho, por unanimidade. Há nesta altura uma pequena dívida que está perfeitamente consagrada nos últimos relatórios de contas a um ex-dirigente, mas que não é nada de preocupante, que estava a ser paga de uma forma paulatina, e portanto, mas de resto a coletividade está, em termos financeiros, de saúde, e portanto não há nesta altura nenhum motivo para que as pessoas não queiram ser dirigentes do clube. Com profunda preocupação, particularmente sendo uma instituição tão privilegiada como é na freguesia, a Associação Paroquial de Lavrador, com a tradição que tem e pela importância que tem no próprio meio associativo e, digamos, na dinamização cultural e desportiva da freguesia, vejo com profunda preocupação este encerramento. Não perca segunda-feira a reportagem na íntegra aqui na RTV. E agora a Academia do Bacalhau do Porto comemora mais um aniversário no domingo. Mas para falarmos melhor sobre este tema, tenho comigo o presidente desta Academia, César Gomes de Pina. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Antes de começarmos a falar da Academia do Bacalhau do Porto, vamos saber como é que começou este movimento. Olha, Helena, eu peço desculpas, sou bastante rouco, mas vamos lá ver se consigo rapidamente dizer. Este movimento nasceu na África do Sul, mais propriamente em Joanesburgo, há cerca de 46 anos. E é um movimento que tem um nome curioso, Academia do Bacalhau, é um movimento genuinamente português. E por causa deste nome, muita gente confunde com confrarias gastronómicas de bacalhau. Não tem nada a ver com bacalhau. Associam a uma, digamos assim, Academia de Bacalhau. Exatamente, mas repara uma coisa, como era um conjunto de fiéis amigos, um grupo de fiéis amigos, e como para nós o fiel amigo é tradicionalmente o bacalhau, então por uma questão simbólica passou a chamar-se Academia do Bacalhau. Que são, na verdade, tertúlias de amigos. Tertúlias de amigos, independentemente da sua posição social de cada um, talvez seja melhor eu dizer-lhe já, nos congregamos sem finalidades políticas, religiosas ou comerciais,
para fomentarmos laços de amizade, primeiro pilar, amizade, e depois espalharmos a Portugalidade. Portanto, segundo pilar, Portugalidade. As tradições, a nossa história, a nossa língua, por esse mundo fora. E, finalmente, para concretizarmos ações de solidariedade e filantropia. Portanto, estes 3 pilares são os pilares fundamentais de qualquer academia no mundo. E são os pilares porque se rege a Academia do Bacalhau. Exato. Amizade, Portugalidade, solidariedade. E como é que surgiu a Academia de Bacalhau do Porto? Estas Academias de Bacalhau mantiveram-se durante 13 anos só na África do Sul, mas após a independência, muitos milhares de portugueses saíram deste país, mas levavam com eles o espírito das academias. Então foram para os 5 continentes, para a Austrália, isto foi como um tsunami, para o Brasil, para a Venezuela, para Portugal, etc. E então este movimento espalhou-se por todo o lado. Hoje somos cerca de 70 mil associados, que se chamam compadres ou comadres, e que nos congregamos com estas finalidades: amizade, Portugalidade e solidariedade. Existe neste momento também uma grande, digamos assim, preocupação de cariz social, que é Sem também dúvida. uma das vertentes da Academia de Bacalhau do Porto, uma das, e talvez a principal, porque nós não podemos ficar indiferentes de maneira nenhuma face ao que está a passar. Repare, o nosso objetivo é ajudar por meios materiais e não só, as instituições, lares da terceira idade, lares de crianças e famílias carenciadas, e estudantes carenciados também com bolsas de estudo, etc, etc, etc. Por este caminho, é o nosso caminho, a solidariedade. A cultura também tem, digamos assim, uma vertente importante. Fundamental. Nós associamos as nossas tertúlias, foi uma das minhas preocupações, foi nos nossos jantares tertúlias adicionarmos tão bem a vertente cultural, pelo que nos nossos jantares todos, sem exceção, que é uma vez por mês, à terceira sexta-feira de cada mês, convidamos uma alta personalidade das mais diversas áreas para apresentar uma palestra sobre um tema da especialidade, seja medicina, poesia, escultura, seja o que for. Ou seja, há sempre um convidado ligado à cultura. Há sempre um convidado ligado à cultura. Mas vocês têm também uma grande preocupação com o Banco Alimentar. Ora bem, e têm um grande objetivo também relativamente a este assunto, relativamente ao Banco Alimentar. Sim, foi uma ideia que nós tivemos em dezembro do ano passado, porque sabe que há fome em Portugal. Em cada 7 portugueses há um que passa fome. Há 380 mil portugueses a passarem fome. Nós não podemos ficar de braços cruzados perante isto, embora saibamos que não podemos resolver o problema, mas podemos contribuir para a solução do problema. Então os nossos compadres e comadres nas tertúlias passam a oferecer um género alimentar, que nós juntamos num contentor e que no dia seguinte entregamos em lares da terceira idade ou de crianças ou em famílias carenciadas. Simplesmente, isto é como um balde de água para o incêndio, sabe? E nós queremos que haja milhares de baldes de água. E então eu propus, e estou a aproveitar os órgãos de comunicação social, muito obrigado por esta oportunidade, que de norte a sul do país, outras instituições, sejam Lions, Rotários, clubes de futebol, instituições quaisquer, façam o mesmo. Juntem géneros alimentares para ajudarem a combater a fome neste país. Muito bem. E depois os bombeiros profissionais, que são o governo, façam o resto, porque nós somos só bombeiros amadores. Uma iniciativa que vocês pretendem levar e espalhar por todo o país. E comemoram este domingo mais um aniversário. A do Porto comemora o 23º aniversário. 23 anos a espalhar, Helena, a espalhar a amizade, a semear Portugalidade e a semear filantropia. E onde é que vai ser realizado, digamos assim? É um almoço convívio? É um almoço convívio. Um almoço tertúlia? É um almoço tertúlia, sim. Perguntou-me aonde? Na Quinta da Bolsinha, em Vila Nova de Gaia, para o qual estão convidados. Basta contactarem aqui a estação e qualquer pessoa pode apresentar-se e conviver connosco. Nós agradecemos o convite, mas para já convido também a si, César, a irmos até à Quinta da Bolsinha, onde temos Ferreira Leite, que nos irá dizer em que irá consistir esta emenda deste almoço tertúlia de mais um aniversário da Academia do Bacalhau do Porto.
É verdade, Helena, estou aqui no cenário idílico e romântico da Quinta da Bolsinha, onde no próximo domingo vai decorrer o aniversário da Academia de Bacalhau do Porto. Aproveito para saudar a tua companhia, César Gomes de Pina, aí em estúdio. A meu lado estão os gerentes da Quinta da Bolsinha, Rui e Odete Caldeira. Olá. Odete, o que é que vamos ter no domingo, quem visitar a Quinta da Bolsinha? Vai ter uma recepção nos nossos jardins, bastante agradável. Vamos ter depois uma emenda já no nosso salões, no interior, também com bastante requinte, um certo cuidado que o nosso chefe preparou de especial para o 23º aniversário da Academia do Porto, em que vamos começar por um crepe de marisco. Depois temos o bacalhau espiritual, acompanhado de uma salada mista, e a sobremesa que foi feita de propósito para este dia, que se vai chamar, é um gelado, vai chamar gelado da Academia do Bacalhau do Porto. Ok, eu quero dizer que quem visitar, ou quem se fizer representar, ou quem estiver presente no próximo domingo, vai ter um verdadeiro manjar dos deuses aqui na Quinta da Bolsinha. Rui Caldeira, este é um lugar especial para estes eventos? Eu penso que é um lugar especial porque estamos a falar de uma quinta vinda do século XVIII, por onde já passaram famílias importantes, onde fomos visitados várias vezes por figuras importantes, embora para nós todos os clientes estão ao mesmo nível, mas vai ser mais um dia que será certamente para recordar mais tarde. Grandes figuras passam por esta quinta e quem cá vem uma vez volta sempre. Sim, é a nossa obrigação e ficamos contentes por os tornar a ver. Fazemos questão de... Ok, nós percebemos. Olha, Helena, só para... Enfim, para que fiques com saliva a saltar-te na boca, quero-te dizer que eu e o Ricardo Lemos estamos perfeitamente satisfeitos. Provamos um bacalhau delicioso e também os rojões. Enfim, não te digo mais nada para que possas também vir aqui à Quinta da Bolsinha. Muito bem, já sabemos então qual será a emenda do almoço que irá realizar-se então nesta quinta em Gaia, da Academia do Bacalhau do Porto, para festejar mais um aniversário. Uma última pergunta para terminarmos então este nosso comentário, também digamos assim esta nossa passagem pela Academia do Bacalhau do Porto. Quem quiser juntar-se, o que é que tem para fazer? Quem quiser fazer parte destas tertúlias, quem quiser fazer parte desta Academia do Bacalhau do Porto? Nós já somos 300, mas queremos muito mais, sobretudo de juventude. Não tem nada que saber. Qualquer pessoa que queira ir à Academia do Porto apresenta-se numa das nossas tertúlias, que é a terceira sexta-feira de cada mês, e aparece como convidado. Entra numa fase de tirocínio, que são três tertúlias. Ao fim de 3 tertúlias, é proposto para compadre efetivo. Recebe o diploma, recebe o cartão e pronto. E paga a cota anual, que são 30 euros. E fica compadre não só da Academia do Porto, mas este cartão dá-lhe o direito de ser considerado compadre em qualquer academia no mundo, desde Sydney a Nova Iorque, a Brasília. Academias do Bacalhau. Do Bacalhau, exatamente. Muito bem. César, muito obrigado pela sua presença. Sim, senhor. Muito obrigada. Eu queria entregar o nosso convite. Muito obrigada pelo convite. Que tenham um bom aniversário. Muito obrigado. E um bom trabalho para vocês. Muito obrigado pela sua presença. E obrigado também. Quanto a nós, ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Cerca de 50 trabalhadores da cerâmica de Valadares requereram subsídio de desemprego devido aos salários em atraso. O presidente da Junta de Freguesia de Valadares prevê que nos próximos dias aproximadamente 200 trabalhadores da cerâmica venham requerer o subsídio de desemprego. A Junta de Freguesia, o Instituto de Emprego e a Segurança Social instalaram um gabinete de apoio aos trabalhadores da cerâmica nas instalações autárquicas. Os trabalhadores anunciaram que, após um plenário, a Segurança Social confirmou que a situação de layoff na empresa está suspensa. Os representantes da cerâmica disseram que estão cientes da situação e até ao fim da próxima semana irão apresentar uma solução.
Em comunicado emitido, a Conselhia do Porto do Bloco de Esquerda considerou que a anunciada candidatura de Luís Filipe Menezes é algo como juntar crise à crise e que a cidade corre um risco de destruição total. O partido classificou ainda como uma afronta a frase que Menezes disse que tem apoio total de Passos Coelho à candidatura. Para eles, o atual governo está a destruir o país e quer fazer o mesmo com o Porto. Na opinião do Bloco de Esquerda, a gestão do PST-CDS-PP, encabeçada por Rui Rio, lançou a cidade do Porto num dos mais profundos momentos de declínio local e irrelevância nacional. O reitor da Universidade do Porto avisou que tem que haver limites nas medidas de austeridade e pediu também para o governo não exagerar nas maldades que faz às universidades. Segundo o reitor da Universidade do Porto, as universidades mostraram nos últimos 20 anos que deram um salto enorme no país e evoluíram a nível internacional. Para o reitor da Universidade do Porto, o governo deve garantir apoio total às universidades e reconhecer que contribuem para o desenvolvimento do país. O discurso do reitor da UP aconteceu na recepção dos novos calouros da universidade, cerimónia que contou com a presença de milhares de estudantes e foi realizada no Palácio de Cristal. O Festival Internacional de Ouro-Jazz tem novidades para este ano. O festival vai acontecer sobre rodas, fazendo circular a música jazz pela região do Oriense nesta edição. Durante os dias do festival serão colocados vários palcos na cidade, com apresentações de diversos artistas, entre eles as cantoras Marta Hugen e Elisa Rodrigues. O festival realiza-se de 22 de setembro a 13 de outubro e no dia 1 de outubro, Dia Internacional da Música, haverá uma programação especial. Ficamos agora com o nosso comentário do Jornal Regional, também como já é habitual diariamente. Comigo tenho Ricardo Bexiga. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Começamos com as linhas gerais do Orçamento Geral do Estado e a quebra de solidariedade no interior da coligação PST-CDS. Acha que esta coligação vai resistir? Eu tenho dúvidas que vai resistir e, sobretudo, tenho dúvidas que os portugueses consigam resistir às políticas desta coligação. Esta semana é, de facto, no seu contexto global, marcado pela apresentação das linhas gerais do novo orçamento. Essas linhas gerais do orçamento traduzem uma situação de mais austeridade, mas, sobretudo, traduzem uma insensibilidade social deste governo para as grandes injustiças que, neste momento, tudo aquilo que é a gestão orçamental do Estado está a trazer para a sociedade portuguesa. O vice-presidente do CDS-PP, José Manuel Rodrigues, defendeu negociações com o PSD sobre o Orçamento do Estado para 2013 no sentido de melhorar as medidas fiscais e sociais. Bom, eu penso que o interesse nacional exige de todos os partidos um grande esforço negocial. Mas, como disse, por exemplo, o secretário-geral do Partido Socialista, há uma linha onde é impossível partidos que defendem alternativas passarem. E eu penso que, neste momento, houve um erro estratégico do Governo na medida em que apresentou as medidas antes de as negociar, não só com as outras forças partidárias, mas também com as forças sociais nacionais, que todas elas vieram naturalmente dizer que não tinham sido ouvidas e que, sobretudo, não concordam com as soluções. Aliás, Paulo Portas também ainda não se manifestou perante estas novas medidas de austeridade. É muito estranha a ausência de Paulo Portas. E eu acho que esse será, digamos será assim, a pedra de toque daquilo que se vai passar no curtíssimo prazo na vida política portuguesa, porque a confiança foi quebrada. E esse é o grande problema num país com as dificuldades económicas e sociais que atravessamos. Quando a confiança é quebrada, é muito difícil a população resistir e responder às dificuldades que tem pela frente. No entanto, o PSD garante que não há qualquer tipo de discordância entre PSD e CDS-PP. Vamos ver. Não acredita que seja assim? Não acredito. Aliás, Paulo Portas mede todos os passos políticos que dá. Não é por acaso que tem estado ausente em parte incerta. Não é por acaso que não apareceu junto de Passos Coelho a dar a solidariedade a estas medidas, que são até uma violação daquilo que está no programa do Governo. Acha que não estamos, de facto, no bom caminho? Bom, eu acho que não estamos no bom caminho, por um lado porque a austeridade demonstra que não está a ser a solução certa para resolver os problemas que nós temos, não só do ponto de vista orçamental, mas do ponto de vista económico, sendo que eu entendo que a gestão de um país não é igual à gestão de um país, de uma empresa. E, portanto, eu não posso trabalhar só com variáveis financeiras e económicas, eu tenho de trabalhar com outras áreas, designadamente com áreas sociais, com áreas de justiça e de equidade, que este Governo se mostra totalmente insensível para gerir. Ricardo, há pouco tempo, durante esta tarde, Pedro Passos Coelho esteve bem perto de nós, aqui ao lado, em Vila do Conde, com, digamos assim, à chegada com bastantes protestos.
Isto é, de facto, o reflexo da insatisfação dos portugueses perante estas novas medidas de austeridade? Eu acho que as pessoas sentem claramente, digamos assim, sentem-se ultrapassadas na sua capacidade de resistir a estas medidas e, como disse, não só as medidas, mas também a forma como as medidas foram apresentadas quebraram a confiança, quebraram a paz social, quebraram alguma esperança que as pessoas tinham em que este governo fosse capaz de levar o país no bom caminho. E, portanto, a sua forma mais natural de manifestar é essa. Eu não defendo, de facto, manifestações violentas, entendo que as pessoas têm direito de se manifestar de uma forma pacífica e, portanto, eu penso que não só estas manifestações, mas também as manifestações que estão marcadas para amanhã em todo o país, vão representar um cartão vermelho a este governo. Como é que acha que Pedro Passos Coelho deverá reagir a estas manifestações e também, digamos assim, amanhã às manifestações que estão programadas, quer para Porto, quer para Lisboa? Eu penso que ele tem que repensar a estratégia. Embora ontem a intervenção sob a forma de entrevista que ele fez ao país, a meu ver, correu muito mal. E correu muito mal porque ele não mostra capacidade de encontrar um outro caminho e, sobretudo, mostra uma falta de preparação do ponto de vista técnico na explicação das medidas, que me deixa um bocadinho assustado, porque só alguém que está muito certo, só alguém que fez uma análise custo-benefício das medidas desta gravidade pode nos dar confiança de que estamos no bom caminho. O Primeiro-Ministro começou a entrevista a tentar explicar as recentes medidas e vou citar uma das, digamos assim, das declarações. Portugal estava há um ano a um passo da bancarrota, teve por isso de pedir um empréstimo externo sem o qual não teria condições para pagar salários, pensões ou as funções sociais mais relevantes. Por isso subscrevi um memorando. É uma forma também de se explicar e de justificar. Mas essa justificação... Poderemos entendê-las assim? Poderemos entender esta declaração até porque, assim? repara, outro dado muito importante esta semana é que a Troika, em Portugal, o seu representante máximo, vem dizer que a política da austeridade não é, só por si, o caminho para resolver os problemas do país. E além destas medidas de austeridade que foram apresentadas com as linhas gerais do orçamento, o Governo foi incapaz de apresentar outras medidas e gostava de sublinhar também esta ideia. Nós só conhecemos neste momento no Governo o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças e eu pergunto o que é feito do Ministro da Economia, que tinha como responsabilidade criar medidas que de facto dinamizassem a economia, dinamizassem o emprego e mostrassem a luz do túnel a este país que tanto precisa de uma luz ao fundo do túnel. Não estamos de facto, não vimos nenhuma ou nenhum qualquer tipo vemos, de... E é por isso, pelas pessoas não verem essa luz ao fundo do túnel, que estão neste momento a sair para a rua a manifestar o seu descontentamento. Muito bem. Passamos agora ao segundo tema e passamos agora para o mercado do bolhão e para uma possível, digamos assim, para um possível reajustamento do projeto que estava previsto para o mercado do bolhão. Como é que podemos interpretar este reajuste? Bom, eu acho que é sobretudo o prolongar da agonia do mercado do bolhão. Há vários anos. A Câmara tem-se mostrado incapaz de resolver este problema, que é um problema que afeta, a meu ver, muito a cidade. Afeta muito a cidade porque o mercado do bolhão é um símbolo da história da cidade, afeta também a própria cidade, porque do ponto de vista económico o bolhão é um símbolo e é um centro de atividade económica fundamental para a dinamização do centro histórico e, por outro lado, afeta as centenas de comerciantes que ao longo dos últimos anos têm resistido, mas que também agora sentem que a Câmara não consegue dar uma solução definitiva, como disse, um equipamento fundamental para o desenvolvimento e para a vida económica da cidade. Uma das possibilidades seria, digamos assim, retirar algumas das, digamos assim, das condições essenciais do projeto inicial. Isso poria, digamos assim, em risco a estrutura do próprio edifício? Eu penso que não. Aliás, houve várias soluções apresentadas por vários arquitetos. Houve a própria Associação de Comerciantes do Porto que apresentou alternativas para um modelo de reconstrução e de gestão do mercado alternativas. Infelizmente não vimos na parte dos responsáveis do município a capacidade para ter a flexibilidade de negociar essas soluções, porque eu penso que todos nós concordamos em que o bolhão tem que se rejuvenescer, tem que assumir um outro papel mais atual no tempo das necessidades até da própria cidade, mas que é possível soluções, isso com certeza que sim. Agora, não podemos estar sempre, perdoa-se uma expressão, a empurrar o problema com a barriga e, a meu ver, mais uma vez, está-se a empurrar o problema com a barriga. Esta falta, digamos assim, de verbas para continuar com este projeto pode ditar, digamos assim, a morte do mercado do bolhão? Sinceramente, o que eu penso é que estão à espera que o bolhão caia. E isso é extremamente negativo.
E já houve publicamente também uma iniciativa em que se discutiram os fundos do CREN para a reabilitação do espaço, e eu pergunto-me porque é que essas verbas do CREN não estão já a ser o princípio da reconstrução e da reabilitação do mercado do Bolhão. Que seria uma comparticipação, apenas para terminarmos este tema e também para fazermos este abrevamento, seria uma comparticipação do CREN de 80% a 90%. Exatamente. Essencial para este projeto do mercado do Bolhão. Passamos agora para a cerâmica de Valadares e já ouvimos há pouco também, cerca de 50 trabalhadores da cerâmica de Valadares requereram o subsídio de desemprego devido a salários em atraso. Já era esperado. Esta situação já era esperada, também já é uma situação que se arrasta há algum tempo. É possível que quem tenha uma informação mais detalhada sobre o processo prevesse já esta situação. Eu confesso que tinha esperança que houvesse uma saída para a cerâmica de Valadares, que tem uma marca, que tem também uma força económica em Vila Nova de Gaia e na área metropolitana do Porto muito grande, e portanto vejo com estranheza que esta situação tenha corrido mal, porque o Governo, a Câmara Municipal, todos os agentes que de alguma forma têm responsabilidades na dinamização da atividade económica do país deviam ter protegido a cerâmica de Valadares, e a questão que eu coloco é que medidas é que o Estado tomou para apoiar todos aqueles trabalhadores que lutaram dia e noite pela preservação dos seus postos de trabalho. Estava em situação de layoff. No entanto... O que é curioso é que os trabalhadores saem da situação de layoff porque a administração não estava a cumprir os requisitos mínimos. Foi a Segurança Social, aliás, que confirmou a situação. E aqui coloca duas questões que eu gostava de sublinhar. Sim. A primeira é que nós vemos os empresários a aproveitarem, muitos empresários infelizmente a apresentarem estas situações de dificuldade financeira para abandonarem os negócios mal geridos e fugirem das responsabilidades que deviam de assumir enquanto administradores e enquanto acionistas. A segunda grande questão é que, de facto, fica a dúvida se o setor privado, se os empresários privados têm a capacidade de, só por si, sozinhos, conseguirem dinamizar a atividade do país. E eu tenho muitas dúvidas. Tem dúvidas? Acha que é quase impossível isso conseguir acontecer? Eu penso que é quase impossível por duas ordens de razão. Em primeiro lugar, nós somos muito bons a fazer, mas somos maus a gerir. E, em segundo lugar, não temos dimensão, nem temos a capacidade de dar o salto para uma nova postura dos empresários, capazes de inovar, capazes de conhecer novos mercados e capazes de ultrapassar formas de fazer que já estão desatualizadas no quadro económico mundial. Só para terminar, acha que a empresa se arrependeu de ter decretado o layoff? Eu penso que o layoff, infelizmente, terá sido apenas mais um mecanismo para atrasar um processo que os empresários eventualmente gostariam que acabasse da forma que, pelos vistos, o processo vai acabar, que é no fecho da empresa por insolvência. E com o Governo a assumir, então, estas despesas dos trabalhadores? Exatamente. Muito bem. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Quanto a nós, vamos saber como estará o tempo para amanhã. E no norte e centro é esperado céu limpo, no sul é esperado céu nublado. Quanto a temperaturas, no Porto a máxima vai chegar aos 29 graus e a mínima aos 16. Já em Lisboa a máxima chega aos 33 graus e a mínima aos 21. E em Faro são esperados 30 graus de máxima e 20 de mínima. A informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.